Olá a todos, eu sou Danquiele Calazans, advogada, ajudo médicos e profissionais da saúde com suas aposentadorias e criadora também do DWCcast, o seu espaço para conhecer especialista, trocar informações e expandir o seu conhecimento sobre as mudanças, sobre carreira, sobre questões jurídicas em um momento de tantas mudanças e desafios. Antes de começarmos, você já sabe, curta, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilhe este conteúdo com quem será beneficiado por ele. A sua participação é fundamental para difundirmos temas relevantes. E vocês médicos que me assistem devem estar se perguntando: o que realmente muda para vocês com a reforma tributária? Sim, esse é o tema do episódio de hoje. E para responder essa dúvida, nós temos um convidado muito especial, Eduardo Pimenta, especialista na área médica e planejamento tributário, com mais de 28 anos de atuação, impressionantes 28 anos de atuação profissional e empreendendo também no ramo contábil com a Pilar Contabilidade. Atua à frente do próprio escritório desde 2007, diretamente com médicos, com clínicas e associações, oferecendo planejamento tributário estratégico, estruturação de pessoas jurídicas, modelagem societária e também organização patrimonial. Eduardo, prazer receber você aqui hoje no DWCcast. Essa é uma dúvida de milhões, hein? Como pagar menos imposto, Eduardo? Essa é a nossa dúvida. Ô, doutora, que honra, tá? Poder estar aqui. Que honra é poder, poder contribuir. Espero contribuir, para enaltecer, engrandecer os conhecimentos dos médicos, de todos os nossos ouvintes aqui e tentar, explicar um pouco dessa mudança, digamos assim, porque muito complexo, é um tema espinhoso, um tema delicado, porém, nós temos que entender que não tem volta. A reforma veio para ficar e a tendência é uma mudança global e estrutural em todos os aspectos tributários do nosso país, tá? Então, espero fazer uma exposição aqui do conhecimento, tornando mais didático e dinâmico essa questão da reforma tributária, porque você ouve muito, às vezes entra em muito detalhe técnico, porém, eu vou tentar abordar temas que são cruciais para a área de saúde e dar algumas dicas aqui, tanto para o planejamento presente e o futuro, tá? Com a nova reforma tributária, Eduardo, eu acho que o sentimento geral de médico, advogado, dentista, empresário, todos os profissionais liberais, tá todo mundo tentando entender essa bagunça e nós temos uma sensação de que vai piorar. Nós temos que nos precaver, nos prevenir e por isso aqui a sua presença para nos ajudar a entender essa bagunça, essa confusão. Se vai melhorar ou piorar, nós não sabemos ainda. Nós temos alguns indicadores que tendem ao aumento da carga tributária, tá? Porém, o médico, o profissional da área de saúde tem que entender que o ciclo econômico, o ciclo financeiro da empresa dele e o formato de administração dele mudou completamente. Então, eu costumo falar com os clientes, e com quem eu converso, que nós temos que entender um pouco da história tributária do nosso país para entender o quão e o quanto mudou o aspecto tributário do nosso país. Não é brincadeira, é de fato uma mudança. É como se nós estivéssemos aqui, fizéssemos uma volta de 360 graus, por enquanto alterou 180, mas a ideia é alterar os 360 graus. Bem, se a doutora me permitir, eu quero conversar um pouco como é o sistema tributário atual. Gostaria que os médicos realmente entendessem, como é o sistema tributário atual e a gente fazer uma migração para o sistema novo, que é a reforma tributária. Bem, vamos lá, doutora. Vai tomar alguns minutinhos para explicar, porém, o tempo é todo seu. Então eu acredito que é de suma importância a gente entender como chegou a carga tributária aqui, quais são os aspectos tributários no nosso país e
quanto está enraizado essa cultura tributária atual hoje e o quanto vai ser necessário o esforço, não só do empresário, do profissional da saúde, mas de toda a equipe consultiva no que tange a parte tributária. Bem, vamos voltar um pouco historicamente, mas voltar bastante para nós entendermos aqui como surgiu os impostos e aonde nós estamos. Aí o profissional da saúde vai avaliar e vai entender como as mudanças foi no ciclo jurídico, mudou também no ciclo fiscal, no ciclo tecnológico, então houve uma mudança geral. Bem, vamos lá. Nós pegamos ali, abrindo a questão tributária, 1922. Ah, Eduardo, por que você está falando em 1922? Doutora, 1922. Se eu errar algumas datas, me corrigem aqui, né? Ou coloquem no comentário ali. 1922 foi o ano de criação do imposto de renda. Esse imposto que nós conhecemos atualmente. Então, olhem para você ver, observe. 1922 criaram um imposto de renda. Só que antes, voltando um pouquinho, a tributação do nosso país, ali antes de 1922, era uma tributação voltada para o consumo. O que isso quer dizer? Os impostos, não existiam impostos tecnicamente sobre a renda, sobre o faturamento. Então, eram impostos que taxavam o preço. Então, nós tínhamos imposto sobre os itens de tabaco, alimento, tinha imposto sobre selo, nós tínhamos parte da exploração do ouro ali, que era tributado. Então, nós tínhamos, antes do imposto de renda, esses impostos. Então, salva a memória aqui, o país entrou numa questão econômica bem difícil por conta do comércio exterior e houve ali uma reforma introduzindo o imposto de renda. 1920. Desde 22 o leão tem correndo atrás da gente. Sim. Nesse mesmo caminho ali em 22, mas nós vamos saltar um pouquinho, né? Não obstante a criação de um outro imposto em 22, nós temos ali em 34 o surgimento de um outro imposto que daria origem ao ICMS, que é o Imposto sobre Vendas e Consignações, IVC. Esse imposto era um imposto, digamos assim, não cumulativo. Gravem essa palavra, cumulativo, não cumulativo, né? Muito importante, imposto sobre consumo. Então, em 1934, nós tivemos a introdução ali do imposto sobre IVC. Até então, a tributação no nosso país era cumulativa, ou seja, você não poderia aproveitar crédito. Quando foi ali mais ou menos em 1965, nós tivemos a substituição do IVC para o ICM, quase o ICMS, ICM. Então, criou-se ali em 65, mais ou menos, o ISS e o ICM. E introduziu ali, na década de 60, o aproveitamento do crédito, o regime não cumulativo. Mais para frente, ali, digamos assim, nós tivemos, eu estou contando, porque nós temos 5, 6 impostos principais no país, e isso é muito importante todo empresário saber dessa trajetória. Quando foi ali na década de 70, nós tivemos ali a introdução, ali em 77, de um regime tributário que é muito conhecido no nosso país, que chama lucro real. Bem, notem que nós vamos falar sobre imposto e regime tributário. Entre 70 e 75, criação do PIS e da COFINS, houve uma revolução ali tributária muito grande, uma legislação muito, que é a Lei das Sociedades Anônimas, que foi criada, se eu não me engano, em 76, que é a Lei 6.404. E bem, o país foi evoluindo. Quando foi ali na Constituição Federal, criaram-se, salvo engano, o ICMS, a contribuição social sobre o lucro líquido, que anda juntamente ali com o imposto de renda sobre o lucro. Em 91, mais ou menos, criaram o COFINS, lembrando que o PIS já tinha sido criado ali, teve algumas aperfeiçoações nele, e
Depois da criação do PIS e da COFINS ali, nós tivemos ali em 1995, pela Lei 9.430, e foi aperfeiçoada ali pela 9.249, o lucro presumido. Então, veja, nós criamos o lucro real, 77, imposto em 1922, o IR. 1995 nós tivemos ali praticamente o aperfeiçoamento de uma lei que era o lucro presumido, digamos assim, de 91, e houve a modernização ali em 77 do lucro real e em 95 do lucro presumido, introduzido por essas leis que eu citei. Quando foi lá em 1996, nós tivemos leis importantes, que foi a Lei Candir e a Lei 9.317, que instituiu o Simples Federal, que hoje é o Simples Nacional. Eu falo isso para vocês entenderem a temporalidade dos acontecimentos, para vocês verem o quanto é importante essa reforma tributária. Em 2002, 2003, nós tivemos a introdução de uma nova lei. Lembre, doutora, que eu estou falando aqui as principais mudanças na legislação no que tange a tributo. Então, essas leis e esses acontecimentos impactaram bastante as regras tributárias, mas não mudaram o formato, tá? Porque o formato, a estrutura toda foi mudada com a implementação do IVA. Então, em 2002, 2003, com o advento da Lei 10.833 e 10.637, introduziu o sistema de não cumulatividade no PIS e COFINS. Beleza? Porém, esse regime de não cumulatividade, ele limitou alguns créditos e causou muita discussão judicial sobre o que poderia ou não ser aproveitada como crédito, né? Depois de 2003, nós tivemos uma pausazinha e foi ali com a Lei Complementar 123 em 2006 que foi a criação do Simples Nacional. Tá? Voltando um pouquinho, nós tivemos também em 99 o decreto 3.000, super importante, que foi o regulamento do imposto de renda. Esse decreto eu considero muito importante, até mais importante que o decreto de 2018, lógico que o de 18 que vale, porém, criou-se a lei para as micro e pequenas empresas, que foi a Lei Complementar 123 de 2006. Logo na sequência, nós tivemos ali de importante a Lei 6.022 de 2027, que foi a Revolução Digital, que a Receita criou o famoso SPED, que todo mundo ouve, que são ferramentas, lembrem disso também, de cruzamento de informações. Logo na sequência, não é matéria aqui para a área de serviço, nós tivemos o decreto do regulamento do IPI, o regulamento da Previdência em 99, alguns outros regulamentos importantes ali para a gente. Mas veja, você e quem nos ouve aqui nesse debate. A legislação ela começou em 22 com a criação do imposto de renda, que a gente utiliza até hoje. Então, a estrutura patriarcal de imposto ela está enraizada por gerações, desde o seu bisavô, digamos assim, passado para o avô, passado para o pai e para os filhos. E essa estrutura, ela é uma estrutura que ela gera uma dependência econômica. Então, se a gente colocar o ciclo econômico, fiscal de todo o país, o Brasil está adaptado a esse ciclo. Ora, criação do imposto em 22, lucro real em 77, lucro presumido ali, digamos assim, Revolução 95, simples federal em 97. Esses três regimes tributários são os pilares fiscais e da nossa economia, porque não obstante aos regimes, o contribuinte paga o imposto, que esse imposto é destinado para custear os gastos comuns do nosso país, né? Então, observe, doutora, os três regimes tributários específicos, tem o mais novo, que é o Simples Nacional de 2006, mas, basicamente, década de 70, 90 e agora foram criados. E a estrutura tributária, IRPJ em 22, CS e CMS, digamos assim, 88, Contribuição Social 88, PIS, COFINS 75, 91, tá? E ISS foi criado juntamente com
ICMS em 65. Então, esses 6 impostos que a gente vai excluir, nós não vamos falar hoje sobre IPI e nem ICMS. Então, basicamente, IRPJ, Contribuição Social, PIS, COFINS e ISS, que foi um imposto municipal criado em 1965, e o ICMS ele passou a ser de responsabilidade do Estado em 1934. Então, esses impostos aí são a base de arrecadação do governo no que tange ao empresário. Então, o empresário precisa ter uma consciência que a administração empresarial, o sistema empresarial do nosso país, ele está enraizado desde 22. Então, nós tivemos agora, ali depois da pandemia, uma mudança geral. Já tentaram essa reforma tributária com alguns projetos de lei, mas nunca deu certo. Porém, após pandemia, juntaram ali 2 projetos de leis, né? E unificaram ele em 2023, ali lembra, gente, a reforma começou em 2023. Nós estamos sentindo agora, mas foi em 23. Sentindo agora. Teve ali, né, a primeira emenda constitucional, a 132, que todo mundo sabe que foi o marco zero dessa mudança. Então, vamos criar um divisor. Gente, sistema antigo, 5 impostos. PIS, COFINS, ISS, IRPJ e contribuição social. Sistema novo, outro sistema. Tá? Então, ali, quando teve a implementação da emenda, foi o marco zero. Em 2024, doutora, foi com a PL 68, que foi basicamente, resumindo aqui, o coração da emenda. Em 2014, todo mundo sabe, 16 de janeiro, fizeram sancionaram a Lei Complementar dos 214, que é basicamente a instituição dos impostos, né? Do IVA, da IBS, CBS, né? O IVA dual. E agora nós tivemos o advento da Lei Complementar 227, que é basicamente a regra do jogo. Então, notem, gente, nós temos 5 impostos anteriores. 3 impostos desses, lembra que eu falei que anteriormente a 22, basicamente a tributação era por um consumo? Então, 3 desses impostos aqui, então, PIS, COFINS e o ISS, eles são considerados impostos menores. E os impostos maiores, nós temos que dividir desse formato, é o IRPJ e contribuição, que são impostos sobre a renda, o imposto de renda e a contribuição social. Então, essa reforma, basicamente, ela atingiu esses 3 impostos menores. Para o médico, para o advogado, Eduardo, o que a gente sabe é que vem aquela guia ali todo mês para pagar que o contador envia, né? Que consolida esses impostos, que é o Simples Nacional. Isso foi uma consolidação, uma simplificação, uma unificação dos impostos. Mas isso não quer dizer que o contribuinte deixa de pagar esses impostos. Então, digamos assim, a DAS Simples Nacional é um invólucro. Ele envolve esses 5 impostos aqui, você recolhe em um único imposto. Lembrando que o Simples Federal, criado pela Lei 9.317, ele unificou isso, né? Não obstante ali do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, ali houve, por parte do governo, uma necessidade de dar um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, doutor. Então, o que notou ali no país ao longo dos últimos 20 e poucos anos é que as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas eram em número significativo no nosso país. Para a doutora ter uma ideia, segundo a informação oficial do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, de 10 empregos, 7 são criados pelas empresas, micro e pequenas empresas. Estima-se que entre microempresas, EPPs e microempreendedores individuais, eles ocupam uma fatia de 75% a 90%, quase 90% do número de CNPJs abertos no
país. Então, houve necessidade da criação de um regime especial. Então, aquela guia do DAS que recolhe ali, ela é uma unificação do PIS, COFINS, IRPJ, contribuição social e ISS, contribuição patronal, previdenciária. Depois nós vamos abordar um pouco essa matéria também, para o empresário, o médico, identificar que a legislação ela foi alterada com a reforma, mas nós estamos eu digo para quem eu converso, nós estamos numa fase muito turbulenta. Por quê? Nós vamos, lembre, falei 1922, nós vamos manter esse regime atual, mesclado com a reforma tributária, só dos impostos menores, não dos impostos maiores, e além disso não houve a reforma também da Previdência, contribuição patronal. Há rumores aí que já estão especulando que em 2027 vai haver sim uma reforma previdenciária, o que já está deixando todo mundo de cabelo em pé aí, né? A doutora sabe muito bem dessa... Eu sinto isso todo dia ali no WhatsApp, os médicos perguntando, vai ter mudança, vai ter mudança? Eu acredito que a reforma tributária, ela está funcionando mais ou menos com a grande reforma que nós tivemos ali da Previdência em 2019, porque nós tivemos que conviver com um sistema anterior, um sistema de transição e um sistema novo. É isso, Eduardo? Exatamente isso, doutor. Então, olha para vocês verem. O sistema anterior, resumindo, gente, eu já falei que são basicamente ali 5 impostos, né? Que existe 3 regimes tributários que são o alicerce do nosso país: lucro real, lucro presumido e simples nacional. E como o empresário apura o imposto atualmente e como são os reflexos na Receita Federal ali. Atualmente, basicamente, quando qualquer especialista na área tributária vai fazer um planejamento tributário para a empresa, ele olha a empresa de dentro, por dentro. Então, eu vou pegar uma empresa e vou fazer um planejamento tributário para ela. Então, eu vou verificar a melhor forma dela pagar menos imposto dentro de uma elisão fiscal. Então, não preocupo basicamente hoje para a área de saúde com o meu fornecedor e nem o meu cliente. Então, basicamente, eu faço uma opção tributária. Isso é muito importante que o empresário da área de saúde saiba, que eu faço um planejamento de dentro para fora. Então, eu só olho aqui o meu aspecto que vai me trazer melhor economia, se é simples, se é lucro presumido. O lucro real não é muito praticado para a área de saúde, então nós vamos deixar ele um pouquinho de lado, porque médico não tem despesa, né? A doutora sabe, né? Sim. Então, é uma dúvida que eu recebo bastante, viu, Eduardo? Desculpa te interromper. Muito médico, quando a gente vai fazendo ali o planejamento previdenciário, porque a gente acaba tocando nesses pontos tributários, né, contábeis, o médico sempre está ali nos perguntando, doutor, é melhor eu ficar no simples, é melhor eu ficar ali no lucro presumido? Eu não sei, Eduardo. Diga aqui para o médico, o que é mais interessante? Ele ficar no simples ou no lucro presumido? Doutora, depende, porque a análise tributária ela é intrinsecamente ligada com aquele aspecto, o pormenor daquele médico. Então, a análise técnica, se vai ser melhor presumido, simples nacional ou pessoa física, ela tem que ser analisada caso a caso, né? Então, assim, digamos, a aplicabilidade do planejamento tributário, ele é casualístico. Então, eu tenho que pegar aquela digamos assim, para o médico entender, a legislação, ela é taxativa. Então, o que isso quer dizer quando o legislador deixou a legislação taxativa? Ele não facultou. Ele simplesmente fez um contrato por adesão com qualquer contribuinte. Então, o que ele fez? Ele basicamente falou assim, gente, você tem 3 regimes tributários atualmente, 3 regimes tributários. Você tem basicamente ali 5 impostos que são os mantenedores do sistema de arrecadação pública ali, e eu pego cada tipo de atividade no país,
pelo código CNAE ou outros códigos, e você vai pagar o imposto nessa condicionante. Então, eu costumo falar para os meus clientes que, como a legislação é taxativa, nós temos que ser certeiros no planejamento tributário. Então, se está pagando menos imposto ou está pagando mais imposto, está errado. Você tem que pagar exatamente o que a legislação determina, porque o governo não quer que você pague menos, nem quer que você pague, mas ele quer arrecadar, né? E arrecadar conforme a legislação determina. Agora, se a alíquota é alta, é outra questão que nós devemos abordar. Então, qual que é a primeira dica ali para um empresário que eu dou ali? Fazer, sim, um estudo bem metódico, bem pormenorizado da questão tributária. O analista tributário, ele vai colocar na mesa as condicionantes ali com as opções tributárias, Simples Nacional, lucro presumido, os impostos, tudo mais. E o médico, na sequência, tá, doutora? Ele vai contar os pormenores dele. Eu tenho funcionário, eu quero pagar o teto máximo de aposentadoria, eu tenho comprar uma máquina cara ou não, então com base nisso o profissional vai fazer um estudo para melhor enquadramento tributário dele. Porém, isso era antes da legislação. Então, basicamente, a gente simula, coloca alguns adicionantes, basicamente assim, vem um governo te vendendo um remédio. E ele fala assim, composição na bula, PIS, COFINS e RPJ. Ali, essa é a composição do remédio, é o que ele tem de princípio. Porém, lá na bula vai falar assim, olha, o médico que tem imóveis alugados, ele tem que pagar assim, assim, assado. Um médico que quer contribuir com o teto máximo do INSS assim, assim, assado. Um médico que quer, digamos assim, mudar da pessoa física para jurídica só para pagar menos imposto dentro do melisão, tem que pagar assim, 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 assado. Então, essa bula, de acordo com a especificidade da operação do médico, a gente tem que colocar aquela lei que taxa ali de acordo e aplicar. Por isso que é complexo. Porque, na verdade, não existe uma receita, nem anteriormente à reforma tributária, e nem atual, padronizada para cada segmento. Porque envolve casos específicos. Às vezes o médico quer pagar o teto máximo do INSS no Simples Nacional e não paga a cota patronal, ainda consegue um anexo terceiro pagando a partir de 6%. Aí ele vai para o presumido, paga a cota patronal e paga uma alíquota mais cara. Às vezes o médico quer tirar um prolabore menor e distribuir mais lucro. Então cada caso é específico e ele tem que ser analisado de forma, eu digo que nem é só sistemática, sistêmica mesmo, pelo profissional até achar a melhor variável. Porque lembre, isso é importante para o profissional, o remédio é o imposto, a composição são esses impostos e a bula, a aplicação tem que ser em doses para cada segmento. Tem médico, Eduardo, que acredita que é uma receita de bolo, né? Você tem uma idade parecida, você tem aquelas mesmas condições, tem o mesmo tempo ali de formado, então dá para utilizar ali as mesmas regras. Quando ele vem procurar um planejamento previdenciário, é muito engraçado porque o médico comenta assim, olha, eu tenho a mesma idade daquele médico lá que se aposentou, eu formei no mesmo ano, então já dá para eu aposentar também. Eu falei, não dá, temos que consultar, temos que ver, né? Não dá pra gente colocar uma regra e todo mundo segue igual. Se fosse assim, nossa vida tava fácil, né? Nossa, muito fácil. A gente ia ganhar dinheiro de forma muito fácil, né, doutor? Que a gente jogar tipo numa calculadora automatizada, que hoje a tecnologia tá assim, ela ia dar todas, ou então até na inteligência artificial, mas não funciona neste formato. Eu costumo falar muito com profissionais da área de saúde, citar um exemplo fora da área de saúde, mas que o médico tem muito, patrimônio. Então, você ouve muito falar assim de holding. É a moda agora. É a moda, mas holding é uma empresa para gerir alguma coisa. Então, vamos supor que ele quer gerir participações societárias, patrimônios, tudo mais. Mas o que acontece? A gente escuta muito no mercado. Gente, se for melhor fazer PJ, porque você paga 11,33% de imposto, senão você vai pagar 27,5% na pessoa física. Mas não, o planejamento não é tão
fácil assim. Porque a legislação, lembra, ela é taxativa, mas ela dá vários caminhos ali para a gente aplicar. Então, essa alíquota de 11,33, ela às vezes é reduzida para 8,93%, para empresas que faturam menos de 120 mil reais. Ela chega com adicional do IRPJ a 14,53%, né, de adicional. Nós temos que ver ali aluguel até 7, 8 mil, 10 mil reais, se compensa ficar na pessoa física. Então, às vezes, o médico não tem renda, às vezes já aposentou. Então, nós temos que fazer um estudo se vale a pena a pessoa física, se vale a pena a PJ, qual que é o melhor enquadramento. E já pegando um gancho com essa reforma tributária, por exemplo, nas roads, estimam que com esse percentual, que tem um percentual de redução ali, para depois eu vou explicar isso, estimam que aluguéis vão pagar com percentual de redução de 70%, os Airbnbs 40%, estimam que a carga tributária vai passar para aluguéis diretos, né, de contrato por tempo determinado, né, eles vão passar ali a cerca de 16,8% e os Airbnbs vão chegar ali até 19,30%, 19,20%, ali fica na escala ali. Então já notem que o planejamento, por exemplo, uma holding, além do, desculpa minha linguagem mais coloquial, o para trás-mente ali, que você vai ter que, digamos assim, olhar essas variáveis, você vai ter que olhar os aspectos da reforma tributária. Então, doutor, olha para você ver. Com a introdução ali da reforma tributária, tudo muda. Por quê? Lembrem, falei, o planejamento era feito de dentro para fora. E como a Receita via esse planejamento? Uma opção basicamente anual, tá? Não sei dizer que é mais um contrato de adesão, uma consignação ali, mas é uma opção anual que você faz, irretratável ali para você, e é muito importante lembrar e dizer que esse planejamento ali dentro da opção tributária, ele tem que ser agora concatenado com a reforma tributária. Bem, olha para você ver. Eu vou pegar ali uma holding e vou fazer uma mudança no regime tributário dela, né? Porque preponderantemente holdings, digamos assim, são lucro presumido, mas vão para algumas variáveis ali, que vai para o Simples Nacional e tudo mais. Então é feito um estudo e é feito uma análise ali dos tributos e, teoricamente, sempre todo contribuinte quer pagar menos. O nosso propósito é pagar menos imposto. Menos imposto. E entra ali o profissional tributarista em defesa do contribuinte para pagar menos imposto. Qual que é a vantagem de pagar menos imposto? Isso não é sonegação. Se nós entendermos o ciclo empresarial, toda economia, seja socialista ou capitalista, depende do empresário. E, às vezes, o empresário pagando menos imposto ou pagando a alíquota justa, aquele dinheiro sobra para um investimento, para investir em compras, então acaba a economia girando de forma mais objetiva, porque em vez de arrecadar e distribuir, ele já vai nos pontos certos. Então, quanto menos imposto, mais chance da economia ser bem distribuída no nosso país. Então, doutora, voltando, foi implementada a reforma tributária. Então, voltando no ciclo do operacional, ali, o ciclo fiscal, então, definido o regime tributário, antigamente a Receita tinha ferramentas para fazer esse cruzamento, muito importante para a gente entender o avanço tecnológico, para ver onde nós estamos, por que da reforma tributária mudou toda a estrutura. Então, lembrem, o empresário fazia o planejamento de dentro para fora, eu via quanto menos imposto eu vou conseguir pagar e ponto. A Receita, ela tem ferramentas que cruzam isso, que basicamente, historicamente ali, nós temos a Decred, que é uma declaração instituída em 2003, e a E-Financeira, ali, salvo engano, em 2014, que são declarações técnicas. Você informa com código, outra declaração com código, a Receita cruza códigos. E ali, se ela pegar algum indício de fraude, alguma coisa, ela vai te mandar uma notificação e te alertar, né, sobre o seu erro para você corrigir espontaneamente ou então
ficar fadado às multas que são pesadíssimas, né? Com a reforma tributária e a reforma tecnológica, isso mudou, doutora. Hoje, quem é o principal fiscal da Receita Federal é um robô. É inteligência artificial. Nós temos ali, de forma bem assim, expressiva, alguns nomes de inteligência artificial que a Receita tem, desde o Léo, ele tem uma inteligência chamada T-Rex, outra chamada Arpia, e outra, salvo engano, que chama HAL, que é uma inteligência muito complexa ali, né? É um conjunto de dados ali. Então, hoje, o cruzamento das informações pós-reforma tributária, ela vai ser toda por código, né? Estão falando muito aí do tal do Class Trib, né? Existe uma família de 200, que é uma família de códigos especiais, classificações especiais. Então, o cruzamento da Receita, olha para o empresário ver. Antigamente era no formato, hoje, a reforma introduziu o IVA dual, que é um imposto sobre, digamos assim, o preço líquido, ou seja, sobre o consumo. Então, ele é um imposto que vai tirar esses 3 menores aqui e vai ser substituído por os outros 2, que é IBS sobre CBS, que todo mundo sabe, né? Aqui o CBS vai substituir o PIS e a COFINS, a IBS, o ISS e ICMS. Bem, mas aí a reforma vai ficando complexa, tá, doutora? Aí que começa o nó na cabeça do empresário. Bem, Eduardo, mas o que eu tenho que me preocupar? Então, gente, anteriormente, você tinha uma tributação, digamos assim, de dentro para fora, e não tinha tantos reflexos no seu fornecedor, no cliente, por conta do seu sistema acumulativo de tributação voltado para a área de saúde. Hoje, não. Nós não temos as ferramentas de cruzamento da Receita foram melhoradas, saímos de código aqui, cruza com código aqui, se não bater deu problema, para uma inteligência que eu citei artificial. Isso altera o ciclo fiscal todo. Nós saímos de um imposto que era, digamos assim, cobrado sobre o faturamento, e agora um imposto cobrado sobre o preço líquido, ou seja, sobre o consumo. Eduardo, a pergunta que todo médico quer saber: depois da reforma tributária, qual que é a preocupação que o médico deve ter com recebimentos na sua conta bancária pessoa física e essa comunicação, essa interligação aí com a pessoa jurídica? O médico tem que ter alguma preocupação nesse sentido? Total, viu, doutora? Total a preocupação, porque nós estamos falando de uma reforma tributária de 3 impostos só, que são os menores. Sim. Especula-se que vai vir já uma reforma tributária. No meu entendimento, era para ter já feito tudo junto. Uhum. De fato, o Brasil não estava preparado para essa mudança tão abrupta da reforma. Não vejo condição, porque isso afetou muito o ciclo todo econômico do país. Então, em vez de prepararem todo esse processo, até com a carga tributária anterior, eles introduziram e a gente vai adaptar posteriormente. Então, além disso, houve também já indícios da reforma da renda. Houve a introdução, a doutora sabe, da Lei 15.270, que Sim. houve a taxação ou não. Então, a resposta impacta tudo, tá, doutora? A reforma tributária, ela vai impactar aqui e vai impactar na pessoa física também. Por quê, doutora? Como eu estava falando antes, hoje em dia, além da reforma tributária e a reforma tecnológica e a reforma tributária, o empresário da área de saúde, ele vai ter que ver vários reflexos, digamos assim, vamos pontuar eles aqui. Hoje, se eu for fazer o meu cálculo de imposto com a reforma tributária, eu vou ter que manter os impostos maiores, a gente vai entrar nesse assunto, e os impostos da reforma tributária, eles vão me gerar crédito. Então, tudo que eu compro, isso foi um grande problema na legislação anterior, que nem tudo que eu comprava eu poderia aproveitar o crédito. A promessa do governo é simplificar, diminuir a guerra entre os municípios e os estados, e além disso, também ele quer, digamos assim,
não reduzir o imposto, porque as contas públicas estão altas, isso todo mundo sabe. Então, a ideia inicial não é reduzir a carga tributária, tá, doutor? Mas houve um agravante muito sério para o profissional da área de saúde, que nesse contexto que eu estou tentando explicar, é o reflexo do crédito. Uhum. Então, quem fornece, eu aproveito o crédito. E para quem eu vendo, quem compra aproveita o crédito. Isso aí está muito claro. E a ideia do governo é tudo que eu compro, aproveita o crédito. Tudo que eu vendo, quem compra, aproveita meu crédito. Porém, a gente sabe, por exemplo, na profissão sua, que é direito, advogado, você tem basicamente aí de custo aí a cabeça Quase e o computador. Nada, né? Quase nada. Então, quando o legislador fez a legislação, já começou a ter problemas. Então, o profissional da área de saúde também, ali, ele tem poucos custos. Então, a pergunta que eu vou fazer para o profissional de saúde é a seguinte: se você não tem crédito, como você vai comprar, aproveitar e vender, sendo que essa escala ela é ruim para a área de serviço? Então, no meu conceito particular, doutora, só abrindo um gancho aqui, deveriam ter feito essa reforma com um pouquinho de paciência e ter introduzido, talvez, uma reforma ali nos moldes da CLT, a pejotização, ali vinculada mais ao Código Civil, possibilitando você também terceirizar, tudo mais. Então, a área de prestação de serviço, o custo dele maior é a mão de obra. Uhum. Então, é o capital humano. Né, o Sim. intelectual, é o custo de oportunidade, é o tempo que nós dedicamos. Então, essa reforma, ela trouxe um impacto para a área de saúde que, basicamente isso. Então, por exemplo, eu vou comprar, não vou aproveitar o crédito, ou não vou aproveitar o crédito. Aí vocês vão entender. Quem está comprando de mim, às vezes eu não gero crédito. Então, eu vou ser basicamente bola fora do mercado. Você está conseguindo entender, doutor? Com certeza. Então, esse é o nosso desafio, né, Eduardo? Porque o que eu mais ouço do médico é que ele trabalha muito, tem uma renda diferenciada, isso é real, mas ele também paga muito, né? E ele não recebe nada em retorno ali dos impostos. Por quê? O médico, ele paga ali a escola do filho particular, ele paga pela segurança, ele paga pela vacina, ele não tem uma contraprestação, ele não está recebendo nada. E aumentando o imposto, o grande desafio é o quê? Tentar pagar menos imposto. Com certeza, doutora, porque hoje no sistema atual, você lembra que eu falei que tem os impostos menores e os maiores? Os impostos maiores não sofreram tanto com a reforma ainda. Mas vai vir. Vai vir. Ali a gente torce para vir, deveria ter vindo tudo num bolo só. Mudança, por exemplo, o IVA que foi feito aí, já é um tributo feito em 170 países, deu certo lá. Notem que antes de 22 era imposto sobre o consumo também. Então, o que acontece? Nessa escala, o médico tem que ficar atento agora. Eduardo, mas isso não vai me impactar. Agora vai, eu vou explicar como vai te impactar. Por quê? Você já conseguiu entender, o sistema de cruzamento da receita, ele está mais eficaz com inteligência artificial. Então, uma opção ali tributária para reduzir, por exemplo, se eu pego um médico, e é um assunto muito difundido na área de saúde, se eu pego um médico e faço uma equiparação hospitalar para ele, sem, digamos assim, sem todas as ferramentas que vão atestar a legalidade dessa equiparação, não respeita a RDC 50, eu já não faço ali a divisão das consultas elegíveis para as consultas mesmo, né, dos atendimentos elegíveis, tudo mais, vai me dar problema. E a doutora sabe que os tribunais, eles estão decidindo não a favor da equiparação. Basicamente, quem fez, quem está fazendo é muito complexo. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça uma equiparação com essa reforma tributária aí e consiga economizar por ano R$200 mil de imposto. O médico está feliz, por isso que o profissional na área tem que fazer as variáveis, eu vou explicar isso. Aí o que acontece nesse caso? A Receita com cruzamento vai mandar um robô ali falar
que você fez o cálculo errado, porque lembra, a legislação é taxativa, então ele cruzou, não casou ali, ponto. Tudo mais. Você vai ter que refazer tudo, e hoje o sistema tributário ele é muito cruel, né? Apesar do Código Civil falar que a multa não pode ter caráter de confisco, ela tem que ter um caráter punitivo ali, a gente sabe ali, há muitos anos, desde a década de 60, ali, o que acontece? Multa pode ser de 20% a 75%. Você tem aí Selic, que está, digamos assim, 12% ao ano. Vamos supor que... e fora protesto de cartório, que eu costumo dizer que é mais uns 12% ali, fora processo judicial da Receita e tudo mais. Então vamos supor que 5 anos aí você recolheu, mó feliz, economizou um dinheiro no bolso, deu para capitalizar, ou deu para continuar sobrevivendo e toma um rombo de uma multa dessa aí e uma notificação da Receita. Então, este momento não é um momento de brincadeira, e esse erro pode ser um erro técnico, como pode ser um erro só de você informar um códigozinho errado na nota fiscal. Eduardo, magnífica a sua explanação até agora. Você fez uma reconstituição histórica aí belíssima. Nem na minha pós-graduação de tributário eu consegui entender tão bem aí essa reconstrução. E agora nós vamos aproveitar esse momento para fazer um ping-pong, um SOS tributário aqui para o médico. O médico está confuso, não está entendendo nada, mas que já vai estar sentindo um impacto ali no bolso, porque já começou que a partir de 1º de janeiro de 2026 sentiu o impacto. Nós vamos tentar dar algumas respostas aqui, algumas dicas para ele. Vamos lá? Certinho, bora lá. Vamos lá para o ping-pong tributário. O que o médico precisa de entender primeiro? Se você pudesse definir assim, o que ele deve fazer? Ele deve buscar o contador para conversar com ele? Ele deve trocar de contador? O que ele deve fazer? Por quê? Ele já tem que trabalhar. Eu já percebi, casada com um médico, que não sobra tempo para você ficar pensando aí sobre questão tributária. Mas você todo mês recebe ali, né, o boleto para pagar o imposto e você vai vendo o aumento. Você fala, gente, eu devia estar me preocupando com isso, eu devia estar me preocupando com isso. O que deve ser a maior preocupação do médico? A primeira preocupação, a primeira providência que ele tem que tomar? Olha, fazendo uma analogia ali dentro do planejamento, se todo profissional da área de saúde fizer um planejamento estratégico, tático e operacional, o médico sempre tem que pensar a longo prazo, tá, doutora? Então as mudanças já aconteceram. Por quê? Porque ele tem que preocupar. O principal ponto é preocupar com o enquadramento tributário. Lembra, é Simples Nacional e dentro do Simples você vai ter um Simples normal e um Simples híbrido que aproveita crédito, você tem o lucro presumido e você tem o faseamento dos impostos que vão começar a transferir a CBS, o PIS e COFINS em 27 e o ISS e o ICMS 10% em 29 até 2032, depois em 33 definitivamente. Então, primeira coisa, com um profissional da área tributária, joga na mesa e vê todos os regimes tributários disponíveis. É a primeira coisa que ele tem que fazer. Tem gente que está no regime errado? Com certeza. Você acredita? Com certeza. Estar no regime errado faz você pagar mais imposto? Com certeza, com certeza. Que um planejamento tributário feito de forma errada, o que acontece? O médico não entende de tributação. Então, por exemplo, se eu tenho um INSS com teto máximo, enquadro ele no lucro presumido, às vezes a tributação fica muito mais cara e o médico não tem que dormir pensando se vai pagar menos imposto. Ele tem que pensar, ter certeza que vai pagar imposto na conta certa. Então, qual que é a primeira dica? Esses regimes tributários, o profissional joga na mesa e fala assim, doutor, tá aqui, você paga isso de imposto, isso, alíquota cheia. Me conta cada caso que o senhor tem de específico para eu vou verificar se eu diminuo esse imposto. Eu faço com meus clientes lá atualmente, eu mando o imposto atualmente e mando também o imposto nos outros regimes, para ele ver que realmente ele está no regime mais econômico. Se todo profissional sempre enviar todos os regimes, acaba com essa dor de cabeça de qualquer segmento. Você vai entender que realmente você está pagando menos imposto. A outra observação crucial do médico é verificar o fornecedor dele. Porque agora, por exemplo, tem profissionais na área de saúde que, por exemplo, vão, dependendo do regime do ano que vem, não vão aproveitar crédito. Então, se, por exemplo, forem comprar máquinas caras, eles
não vão se creditar. Então, eles conversar com o profissional e falar, gente, eu quero comprar um equipamento caro, meu regime atual é esse, como eu faço para o ano que vem aproveitar o crédito? Então, às vezes eu recomendo falando assim, olha, não compre esse ano de 2026, compre esse maquinário em 27, nós vamos fazer esse regime, você vai ter crédito para aproveitar por muito tempo e vai dar legal para você. Outro ponto de vista também é seu cliente. Agora acabou, gente. O cliente vai precisar do seu crédito. E, geralmente, cliente de médica é tudo hospital grande. Então, você tem que entrevistar seus clientes aqui. Agora, o profissional, ele não só olha... Você lembra que eu falei de dentro, só de dentro para fora? Não, eu tenho que olhar o fornecedor, o planejamento estratégico a longo prazo, não tático, só o estratégico que eu estou olhando. Tem que olhar a opção tributária dele aqui internamente, jogar na mesa, que isso aqui você paga isso, isso, isso e isso. Vamos escolher o menor. E aqui me conta detalhe para ver se eu tenho como fazer alguma elisão fiscal aqui para diminuir essa carga. E além disso, meu cliente, você vai querer aproveitar o meu crédito ou não? Opa, eu não gero crédito. Complicou. Eu gero crédito, então tá bom. Então, por isso que a reforma tributária causou uma revolução na estrutura tributária toda no nosso país. Que antes eu só olhava para minha personalidade jurídica ou minha personalidade física. Agora não, eu tenho que olhar para o meu fornecedor, verificar o crédito, verificar a melhor opção tributária aqui, fazer um planejamento de que eu vou comprar ou não e olhar ainda meu cliente para ver quais são. Se ele não gera crédito, melhor. Às vezes o simples está melhor. Se ele quer comprar de mim com crédito, vai ter que gerar. Lembrando, doutor, a carga tributária, no meu entendimento, vai aumentar, tá? Por que ela vai aumentar, doutora? Por que, Eduardo? Responde pra gente. Porque é o seguinte, é óbvio, porque é o seguinte, o governo, quando ele instituiu a reforma tributária, doutora, o que aconteceu? Ele falou que a arrecadação dele, a ideia dele não é perder a arrecadação, então ele vai olhar a alíquota de forma global. Então, por exemplo, se hoje eu arrecado, por exemplo, o país arrecadou o ano passado 2,89 trilhões de reais. Então, ele quer manter essa arrecadação por conta dos custos dele, tudo mais. Então, o que acontece? O setor de serviço foi extremamente afetado. Por que, médico, o setor de serviço foi afetado? É óbvio a resposta. Não tem crédito, isso até aí tudo bem, mas existe um detalhezinho ali sutil na legislação que você vai entender agora onde vai ser afetado e o risco e por que tem que ser feito o planejamento. Essa questão do crédito e débito todo mundo sabe. Porém, nós temos que entender o seguinte, a IBS substituiu 2 impostos. ICMS e ISS. Ali o ICS e ISS tem toda uma tabela de serviço na Lei Complementar 116 ali, que tipifica o que é serviço. Vamos falar só sobre serviço. Como o profissional paga hoje o ISS? Ele paga o ISS sobre sociedade unipessoal-profissional, às vezes pagando uma alíquota fixa de ISS. Então, em vez dele pagar de 2%, 3%, digamos assim, vamos falar uma alíquota de 5%, ele paga ali uma alíquota, um ISS uniprofissional, 200 e poucos reais, 300 e poucos por mês. Então, e paga, às vezes, 5% de ISS. E detalhe, doutor, o ICMS é 18%. Lembra, a IBS vai substituir o ISS e o ICMS. Agora, acabou ISS e ICMS. Quem pagava 18% no ICMS, às vezes compensa para o comércio. Mas agora o ISS não existe mais. Existe um imposto único que vai substituir os dois. Então, o médico ficou desacobertado do ISS uniprofissional, que é uma alíquota fixa, que vai ser extinto, com certeza, e não posso afirmar, mas com certeza, e o 5% desapareceu, e o governo, numa alíquota global, vai jogar essa conta de forma uniforme, por isso que eles fizeram percentuais de presunção ali na tentativa, porque além de não ter despesa, o ISS desapareceu, o ICMS já era caro, porém o ISS desapareceu. Então o médico, ao analisar o aspecto tributário dele, tem que ficar muito atento, porque vem da compra do fornecedor, vem dos regimes tributários, que dá reflexo lá para cima, para frente. A opção agora vai ser anual, mas tem opções ali do híbrido que vai ser em abril, em setembro, então semestrais. E nós temos que olhar o reflexo com o cliente, porque o cliente que aproveita crédito, ele vai querer pagar menos imposto, e se o médico não gerar crédito, é bola fora. Então, pelo que eu entendi, Eduardo, vê se eu tô certa.
Todo ano, quando eu vou renovar meu seguro do carro, a minha corretora ali já me envia um comparativo ali de todas as companhias, onde que está mais barato ali, e eu decido entre as condições de cada companhia qual vai ser o meu melhor seguro do carro. Então, o médico deve fazer a mesma coisa com o contador, deve pedir ali, deve exigir para o contador que ele faça esse comparativo entre os regimes para ele entender se ele está no melhor regime. Ele tem que ter uma atitude mais ativa. Olha, sim, o médico ele fica muito focado, doutora, focado na atividade operacional. É uma matéria muito extensa, ele tem que estudar muito, muitas inovações, tal, muita coisa, eu entendo. Porém, eu acredito que deveria ter uma aula ali de empreendedorismo dentro da faculdade, alguma coisa voltada. Para advogar também. Também, para ali você aprender a calcular o ponto de equilíbrio, né? O ROI. Então, você verificar números ali para ver o seu retorno financeiro. Então, médico não tem tempo. O que eu recomendo para o médico? Gente, pelo menos uma vez por mês ou 2 meses, agenda uma reunião. Hoje nós temos virtual ou presencial, mas tem que ser uma reunião que dure 1 hora, 1 hora e pouco, e todo mês faz a análise dos regimes, para a gente ver o reflexo, e todo mês conta para o profissional o caso das suas variáveis. Você lembra que a bulazinha que tem ali várias aplicabilidades, e a atividade ela sofre mutações. O médico, às vezes, ele está operando ali com uma atividade X, aí ele muda para isso. Então, se não tiver essa conversa, não existe, doutor, essa questão estática mais. A legislação mudou. E ela mudou que ela centralizou em um imposto e colocou variáveis dentro daquele único imposto. Então, sugestão da doutora certíssima. Sempre todo mês e sempre em conversa com o seu cliente, para você não perder seu cliente, e sempre conversa com o seu fornecedor e falando, olha, profissional, contador, seja o advogado tributarista, quem está fazendo esse planejamento? Eu costumo dizer que vai nascer uma figura muito importante no mercado brasileiro, que é o consultor tributário. Quem vai regulamentar, se é do Conselho de Contabilidade, se é do Administração, Economia, se é advogatice, por enquanto eu não posso opinar, mas esse profissional está nascendo de forma bem expressiva. Ele já existia, mas hoje está ganhando um destaque muito grande. Então esse profissional ele que vai dizer os rumos, porque a análise não foi só de dentro, porque o simples e o lucro presumido não gerava crédito. Agora eu tenho que ver o que eu compro. Se eu fizer uma compra de sei lá, um equipamento médio, um Doppler, alguma outra coisa grande ali, ele sai dessa estrutura e gera crédito, que eu posso dar um prejuízo para o médico aqui. Então sempre, atualmente, joga todo mês ou no momento oportuno, quanto você está pagando, doutor? Pagaria aqui, ali. Lembrando que os regimes é lucro real, vão descartar lucro presumido, simples nacional híbrido, aí tem uma série, aí dentro do simples, anexo 5, anexo 3º, tudo mais. Lembrando, gente, os impostos maiores não sofreu alteração, e a contribuição patronal previdenciária não. Então, a análise tributária tem que ser para o momento anterior e agora até 2033. Então, vai ser o pior cenário, digamos assim, para o empresário, que é tempo de mudança. Porque não prepararam a casa para a mudança acontecer com tudo economicamente preparado. De fato, ela está acontecendo. Eduardo, maravilha. O que a gente pode notar é que o médico vai ter que ter uma posição mais ativa, né? Sobre a questão, se ele quiser realmente economizar imposto de forma legal, ele vai ter que ter uma condução mais ativa. Não só apenas confiar num bom profissional, mas entender um pouquinho mais para que ele também possa dizer, olha, dá uma olhadinha aqui, contador, que eu tenho agora crédito sim, né? Eu vou fazer um grande investimento, vou fazer uma grande compra aqui, ó. Por quê? Se ele também não contar, não tiver uma relação muito íntima ali com o contador, os dois não vão poder desenhar ali a melhor estratégia. Eu sempre digo aqui que com a reforma previdenciária, surgiu pra gente aqui também muitas oportunidades, porque qual que é o nosso grande desafio como profissional, acredito que o seu também, encontrar estratégias para poder antecipar ou aumentar o valor da aposentadoria. Eu acredito que você também, o seu grande desafio em frente aí à reforma tributária é encontrar estratégias para o seu cliente pagar menos imposto. Existe realmente estratégia para pagar menos imposto de forma legal? Sim, existe, porque igual eu falei, a bulazinha lá para você ver, e o médico, o profissional, o empreendedor está falando sempre pro
pro contador, seja o advogado, tem muito tributarista que vai fazer o planejamento, tem administradores, economistas que fazem o planejamento, sempre falar das variáveis, porque cada um tem que ser analisado a causa. Então, por exemplo, você tá com uma determinada doença, doutora. Beleza, a gente sabe que você tá com febre e diarreia. Porém, o que está causando? Então, a mesma coisa que o imposto. Nós temos na mesa as opções tributárias, mas nessa opção aqui, você pode estar pagando muito imposto nessa mesma opção e o outro cliente pagando menos por conta dos pormenores que existem. Então, a entrevista, pegar o brief, pegar tudo que existe ali, mapear tudo, o médico ser bastante transparente, estar disposto também a fazer algumas alterações, são de suma importância, porque a reforma tributária, ela afetou tanto a parte fiscal, como a parte jurídica, como tudo, gente, a parte tecnológica. Então, qualquer deslize vai pagar muito imposto, e já a carga é muito alta, qualquer deslize vai ter reflexo. A gente sabe que o governo tirou do estado e do município a questão da discussão tributária. Hoje, como que o governo, doutor, ele vai conseguir receber tanto processo ali, já que o ICMS não é matéria mais estadual, não é o IBS, o ISS não é mais municipal. Então nós temos 5.000 e tantos municípios no nosso país, 26 estados, Distrito Federal ali, para discutir. Agora vai ser tudo centralizado, essas discussões. Pelo menos é o que eu entendo que vai ser. Então a pessoa está questionando, vai ter acredito eu, como que ele vai preparar esse sistema todo. Então é muito complexo essa reforma tributária. A gente não pode só analisar ela na cadeia aqui, só de pagar imposto. Se o profissional estiver visualizando só imposto, ele provavelmente não vai entender das variáveis e por experiência de todos os reflexos, desde risco de multa, judicialização, morosidade e até problemas diretamente ligados no custo operacional, que é pagar imposto a mais, tá, doutora? Para encerrar, Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por desmistificar de forma tão clara um tema tão complexo como a reforma tributária. Esse tema dá nó na cabeça de advogado, contador, consultor, mas nós estamos aqui para poder entender esse tema tão valioso. Ter a sua expertise aqui faz muita diferença para a gente. E eu gostaria que você compartilhasse agora no final os seus contatos para aquele médico que quer entrar em contato contigo. Eu super valido aqui o trabalho do Eduardo. O Eduardo aqui é o contador do nosso escritório de advocacia e eu percebo ali, porque o advogado também, como médico, não tem muito crédito, né? E eu tô ali sempre em conversa, trocando uma ideia com o Eduardo. Eduardo, como que eu pago menos imposto? E o Eduardo ali sempre fazendo um estudo pormenorizado ali do nosso escritório e apresentando ali soluções. Quero te agradecer por todo o trabalho que você tem feito para a DWC Advogados e também aqui distribuindo aqui o seu conhecimento tão valioso para os médicos. Doutora, foi uma honra, tá? Espero ter contribuído, tá? Imensamente aí, agregado valor. É um assunto muito extenso. Se pudesse, a gente ficaria umas 3, 4 horas, que eu acho que é o prazo para a gente discutir. Para quem quer me encontrar, eu vou deixar aqui embaixo o telefone, o meu e-mail, o link dos meus escritórios, né? Porque a gente atende de forma virtual e atende também de forma presencial, e são mais de um escritório. E eu vou deixar o link. Quem quiser entrar em contato, só acessar, tá aí com o maior prazer. Vou receber aí e atender com o maior carinho, como eu sempre fiz desde 1998, quando eu comecei essa jornada aí na área contábil. Uma longa caminhada, hein, Eduardo? Eduardo, e aqui já fica o nosso convite para um próximo episódio. Vocês perceberam que tem muito o que conversar e eu ainda quero extrair mais aí de você, porque o médico ele precisa de saber, ele precisa de entender, porque eu percebi que tem muita oportunidade aí para o médico. Se ele conseguir entender um pouquinho melhor essa reforma, né? Tiver um papo, um relacionamento melhor com o contador, que tem muita estratégia boa aí para o médico. Com certeza, doutora. Vamos marcar uma segunda rodada, principalmente para eu entrar com os médicos e os empresários nas alíquotas. O tempo foi curto, hoje não deu para fazer uma exposição das alíquotas, né? Que eu estimo ali, só fazendo
rapidamente, hoje você paga no Simples 6%, no lucro presumido ali 6% anexo 3, 15,5% a partir de 15,5% anexo 5, tem o fator R, você paga no lucro presumido ali 14,33%, 15,33%, mais os adicionais. Eu estimo com a reforma tributária ali, vai ter uma majoração da alíquota ali para a partir de 18,70%, a alíquota efetiva, ajustada já, e até 2028, e ela vai crescendo de forma exponencial na medida que retira a IBS e o ISS, o percentual do ISS lá em 29 para IBS, então é 10 até atingir os 100%, e ela vai chegar na alíquota efetiva ali de 20,8%, 21% total. Aí cabe o médico correr atrás de crédito para diminuir essa alíquota. Se não tiver... Então vamos conversar sobre isso. Eu quero saber mais sobre crédito. Eu entro sobre os créditos e todos os débitos, a gente analisa toda a questão das alíquotas, tenta fazer algumas simulações assim para você ficar aí na prática mesmo. Mas lembrem, os 5 modelos ali, tentem ali basicamente ali pedir um comparativo ali para o seu profissional e deixa tudo, vamos ver onde está pagando menos imposto. Esse foi um panorama geral. No próximo episódio, vamos aí alinhar com o Eduardo para que ele possa estar com a gente aqui para aprofundar uma pergunta que todo médico tem: como pagar menos imposto tendo esse novo cenário. Curta, se inscreva e ative aqui o sininho para assistir em primeira mão todos os nossos episódios. Até breve!